Oi, todo mundo, eu sou a Estela e eu resolvi aqui de última hora gravar um vídeo sobre as minhas 10 melhores leituras de 2025. Em 10º lugar ficou A Querida Combine, que é um livro sobre uma mulher japonesa que trabalha numa loja de conveniência. Ela está muito feliz com a situação dela, com o trabalho dela, com onde ela vive. Só que as pessoas ao redor começam a pressioná-la para encontrar um emprego melhor, para se casar, ter filhos. E a reflexão que ela tem sobre o trabalho, sobre o que faz ela feliz, sobre o que as pessoas veem sobre ela e como isso impacta nela, foi uma reflexão que conversou bastante comigo. Então, esse foi um livro que eu favoritei esse ano. Outro livro que eu gostei bastante de ler foi A Terceira Mentira, da Agatha Christie. E, na verdade, eu coloquei esse livro para representar toda a trilogia dos Gêmeos, que eu acho que é uma experiência que todo mundo tem quando começa a ler. Você devora, você lê rapidamente. É um entretenimento muito bom, é muito bem escrito, é muito enigmático. E quando termina, tudo faz sentido. Então, eu adorei essa trilogia. 8º lugar ficou o livro A Fábrica. É um livro também de literatura japonesa. Esse livro é fenomenal. É um livro que você termina de ler, você não entende nada. E depois de um tempo pensando sobre ele, porque ele não sai da sua cabeça, você pensa, eu entendi. Eu finalmente entendi. E quando você entende, você não consegue pensar em outra coisa ou falar de outra coisa. Então é um livro que reflete sobre a relação entre o ser humano e o trabalho. E como que quando a gente dedica anos da nossa vida para o mesmo trabalho, a gente acaba virando uma metamorfose entre a empresa e a gente mesmo. A gente perde a nossa personalidade. Outro livro que eu gostei bastante de ler esse ano foi O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E esse livro me impactou de uma forma inexplicável. Eu precisei levar para terapia. O quanto que esse livro estava me consumindo por dentro, assim. Então, é um livro que te faz refletir bastante, te faz imergir na vida daquela mulher, quase como se você estivesse saindo do seu próprio corpo, assim. Pelo menos foi a experiência que eu tive lendo. E pra mim foi muito difícil depois conseguir voltar pra si, pra mim. Então, é um livro que a leitura me impactou, a escrita me impactou e a história, acho que eu nem preciso falar, mas é o diário de uma mulher, da Carolina, né, que escreveu o livro, que vivia na favela. A gente não tá falando de favela assim, de casa sem reboco, um em cima do outro. A gente tá falando de barraco, de madeira, sem saneamento básico, sem banheiro. Então é uma história de superação, de como ela transformou a realidade dela em literatura e passou a viver disso. Outro livro que eu gostei bastante, eu li recentemente, nesse mês ainda, foi O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes. E é o livro mais lindo que eu já li na minha vida. É um livro lindo, lindo, lindo do início ao fim. Então, não tinha como. Esse livro eu terminei de ler, eu só pensava, meu Deus, que livro bonito. É a história de um menino que ele é esquizofrênico e ele passa parte da vida dele no internato, né, por conta disso, sendo cuidado. E ele se reencontra com a mãe quando ele se forma. E a mãe propõe uma viagem para os dois, uma viagem de verão, e dá algumas condições para ele e ele aceita. E a relação dos dois é transformada. Uma relação que era ruim se transforma nesse verão de uma forma linda. Um livro que eu amei ler esse ano, e assim, esse autor já virou meu autor favorito da vida, que é Mas em Que Mundo Tu Vive, do José Faleiro. Gente, juro, é o melhor livro de contos que eu li na minha vida. Todos os contos são bons. Todos os contos são fenomenais. Todos os contos são 5 estrelas. São contos que falam bastante sobre desigualdade social, a vida na periferia, a vida nas margens da sociedade. E o José Faleiro fala disso também. Eu li todos os livros que ele escreveu esse ano. Então, tudo que ele escreve é lindo. Eu leria a lista de compras dele. E ele escreve sobre coisas assim violentíssimas e necessárias. Ele escreve da melhor maneira possível. Ele é maravilhoso. Eu também li, em janeiro de 2025, Cidadã de Segunda Classe. E é um livro, assim, que me deu uma porrada. É o tipo de livro que te dá uma porrada no estômago, na cara, em todo canto do seu corpo. E é um dos livros que
eu não conseguia parar de falar sobre. Essa mulher que ela se casa e ela se muda do seu país, vai viver na Europa com seu marido. E lá, apesar dela ter uma vida bem melhor no país de origem dela, lá ela é uma cidadã de segunda classe, né? Só por ser imigrante, ela já é uma cidadã de segunda classe. Ela passa por poucas e boas com esse marido que se aproveita dela, que abusa dela, então, de diversas formas, de todas as formas que você imaginar. E ela se transforma nessa mãe que faz de tudo pelos filhos, que tenta encontrar o seu lugar nessa sociedade que a deixa de escanteio. Não importa quem ela seja, ela é só uma imigrante nesse novo país. Então, é uma história que vale a pena ser contada, e ela contou de uma forma fenomenal e vale muito a pena de ler esse livro. Outro livro que eu gostei bastante de ler esse ano foi A Cor Púrpura. É outro livro que dá socos na gente, assim, em diversos lugares do nosso corpo. A escrita é fenomenal, a leitura é muito prazerosa, mas a história que conta é muito triste. É muito triste a história dessas irmãs que são separadas, e aí uma delas começa a escrever para essa irmã e a outra começa a escrever também. Então elas vão se correspondendo, apesar delas não receberem essas cartas, né? Não leem essas cartas, elas escrevem uma para outra. Elas têm destinos completamente diferentes. E é muito interessante de você ver como que a vida delas vão para lugares opostos, assim, e como que elas lidam com essas situações que são colocadas na sua vida, né? Tem uma personagem maravilhosa também que aparece do meio para o final do livro, que transforma a história, e como essa protagonista ganha o protagonismo da sua própria vida, assim, durante a história, assim, também é muito lindo de se ler. Uma das melhores histórias que eu já li. Em segundo lugar, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro foi uma aventura, assim, né? Eu demorei 2 meses para ler, o que para mim é bastante tempo, né? Eu costumo ler os livros em menos tempo. É um livraço, assim, mas é um livro bastante difícil de digerir. Principalmente ali do início para metade. É muita desgraça que acontece. E eu leio desgraceiras, eu leio bastante desgraceiras, mas é tanta desgraceira que você não consegue digerir tudo de uma vez. Ainda mais porque é um romance histórico. Então você para pensar em quantas pessoas passaram por aquilo, você saber que foi realidade, né, para muita gente. Isso faz com que a digestão do livro seja ainda mais devagar. Então, é um livro fenomenal, assim. Parece para mim que são 2 livros, assim. É um livro do início pro meio e do meio pro fim. Mas o conjunto do livro é muito bom. É a história de uma menina que ela é separada da sua família forçadamente. Quando ela é capturada, ela é sequestrada do seu país de origem para virar escrava aqui no Brasil no século XIX. E apesar de tudo que lhe acontece, que são coisas horríveis, ela aprende a escrever, ela consegue alcançar lugares que ninguém nunca imaginava para ela. E em certo momento acontece algo com um dos filhos dela que muda a história completamente. E aí a gente tem um novo livro sendo escrito, também maravilhoso. Em primeiríssimo lugar, o autor que virou meu autor favorito nesse ano, Os Supridores, do José Faleiro. Os Supridores é um livro sobre estoquistas repositores de um supermercado que começam a refletir sobre a sociedade a partir de uns personagens, que começa a ler Marx, que começa a refletir sobre a luta de classes, que começa a refletir sobre o capitalismo. E o autor consegue transpor essas reflexões para o livro de uma maneira incrível. O livro inteiro fala sobre tentar ascender de classe social, não importa de que forma, e todas as consequências que isso traz, sobre a vida nas margens, né, que geralmente é sobre isso que o autor escreve de forma incrível. Como eu falei, eu li todos os livros do autor esse ano. Eu li Vera, eu li Vila Sapo, e todos eles são incríveis, só que Os Supridores foi o meu favorito. Eu recomendo muito que vocês leiam, não só por todas as reflexões, mas pela história em si, né? Esses 2 amigos começam a pensar em formas de ascender socialmente, e aí para isso eles começam a traficar. E aí você vai entendendo como que isso vai envolvendo as pessoas ao redor deles, como que isso vai refletir na vida deles, e como eles fazem para defender
o próprio negócio até o fim. Então, para garantir o lugar deles na sociedade. E o destino desse protagonista, assim, no final também é bastante interessante. Então, é um livro que eu recomendo para todas as pessoas. É o meu livro favorito de 2025 e eu espero que em 2026 eu leia coisas tão incríveis quanto as coisas que eu li esse ano. Tchau e até a próxima.